Apocalipse capítulo 2, verso 8, diz: Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, tua pobreza e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Amém. Oremos ao Senhor. Pai, te louvamos pela tua palavra. Pedimos o teu auxílio, Pai, nas nossas vidas nessa hora. A iluminação do teu Espírito Santo nas nossas mentes para compreendermos as tuas verdades. Queremos ter o conhecimento da tua palavra para glorificarmos o teu nome através das nossas vidas, dos nossos atos, ó Pai, em nome de Jesus. Tira de nós, Pai, toda dispersão, todo cansaço, ó Pai. E nos ajuda, Pai, a estarmos atentos àquilo que o Senhor tem para nos dizer nesta tarde, no nome de Jesus. Fala conosco, ó Pai, ministra as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, essa igreja de Esmirna é uma igreja em que o Senhor manda João escrever para a igreja, e você vê que são poucos, o texto é pequeno, não é? E é uma das igrejas, não é? Existiram duas igrejas em que o Senhor não apontava nenhum pecado da igreja, né? A maioria delas, o Senhor aponta algum pecado que a igreja está cometendo e o que eles precisam fazer para corrigir o pecado deles, mas a igreja de Esmirna não é assim. Não teve nada que o Senhor pontuasse para eles de errado que eles estavam fazendo. Nós vimos no domingo passado sobre a igreja de Éfeso. E a igreja de Esmirna, a cidade de Esmirna ficava próxima à de Éfeso. A cidade de Esmirna ficava mais ou menos a uns 40 quilômetros ao norte de Éfeso, e ela também era uma cidade litorânea. Ela ficava próxima ao mar Egeu. E também, por ser uma cidade portuária, era uma cidade também importante, uma cidade rica, uma cidade muito populosa. Só que os cristãos da cidade de Esmirna, eles padeciam muito, e é justamente isso que a gente vê. O Senhor, ele fala que conhece a tribulação daqueles irmãos, a perseguição que eles têm vivido, porque verdadeiramente eles passavam muita perseguição e tribulação naquela cidade. Tanto Éfeso, que nós vimos no domingo passado, quanto Esmirna, eram dois centros, né, antigos da Ásia, que eram centros de adoração ao imperador. Então, naquela época, o imperador romano, ele desejava ser adorado como um deus. E a religião do povo que estava sob o Império Romano, eles eram politeístas, eles adoravam diversos deuses, mas o deus maior deles era sempre o César, que eles chamavam, era o imperador do Império Romano. E eles adoravam o imperador como um deus mesmo, né? Nessa cidade de Esmirna, os historiadores dizem que tinha uma estátua de mármore, não é? Com a feição do imperador, que era enorme, e as pessoas que estavam naquela cidade, que chegavam ali de viagem ou para fazer troca, né? Comprar alguma coisa ou vender, comercializar ali naquela cidade, sempre passavam por aquela estátua, adoravam o César. O imperador, ele obrigava que todos os lugares em que o Império Romano dominava, aquelas pessoas que fossem dominadas abrissem mão de sua religião e passassem a adorar ao imperador. Somente os judeus tinham uma regalia de que eles não precisavam, né, adorar o imperador. Eles, por diversas vezes, né, brigas que tiveram, em lutas
com os judeus dizendo que eles não adorariam outro Deus que não fosse o Deus verdadeiro, não é? O Deus dos judeus, Jeová. Eles não adorariam outro Deus. E depois acalmaram-se os ânimos entre eles e o Império Romano liberou. Os judeus poderiam continuar adorando seu Deus, mas precisavam respeitar o imperador e pagar todos os tributos devidos e tudo mais. Somente com questão à religião que os judeus estavam livres para continuar adorando ao Senhor. E os cristãos viviam nessa cidade perseguidos tanto pelos moradores da cidade de Éfeso, que eram pagãos, que adoravam o imperador. Por quê? Porque os cristãos, assim como os judeus, também não adoravam o imperador. Mas eles não eram judeus, eles eram cristãos. E os cristãos não estavam liberados para deixar de adorar o imperador. Então as pessoas daquela cidade, eles perseguiam os cristãos. Perseguiam ao ponto de que os cristãos, ninguém dava emprego aos cristãos, eles dificilmente conseguiam comprar ou vender alguma coisa, eles dificilmente conseguiam se relacionar com as pessoas, porque a população daquela cidade excluía verdadeiramente os cristãos ali da cidade de Esmirna. E por outro lado, os judeus também perseguiam os cristãos, porque diziam que eles estavam adorando outro Deus, que não era o Deus verdadeiro. Os judeus diziam que Jesus não era o Filho de Deus e que eles precisavam voltar à adoração a Deus, e eles também perseguiam os cristãos por causa disso. E aí os cristãos viviam numa situação terrível. E por causa disso, eles viviam em extrema pobreza. Muitos deles não trabalhavam porque não conseguiam emprego em lugar nenhum, porque, primeiro, os judeus não davam emprego aos cristãos porque eles diziam que eles adoravam outro Deus, e a população de Esmirna também, que adorava o imperador também, eles não davam emprego aos cristãos porque os cristãos não adoravam o imperador. E os cristãos ficavam nessa perseguição, era perseguição de um lado, perseguição do outro, e eles eram muito pobres, mas mesmo na sua pobreza, eles eram fiéis ao Senhor. E é justamente isso que o Senhor fala com eles. A gente vê nessa carta aquele padrão que a gente vai ver em todas as cartas. Em primeiro lugar está o destinatário da carta. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve. Esse é o destinatário. O Senhor manda essa carta ao anjo da igreja. E nós vimos no domingo passado que a palavra anjo no grego, né, a língua original que foi escrita o Novo Testamento, a palavra anjo significa mensageiro. E por isso nós cremos que esse anjo da igreja, essa carta foi direcionada aos pastores de cada uma dessas igrejas, porque eles são mensageiros de Deus para o povo. O pastor da igreja é mensageiro de Deus, é o que prega, o que anuncia a palavra de Deus para os irmãos. Então, o destinatário era o pastor da igreja de Esmirna, e ele precisava pegar essa carta, ele precisava ler essa carta para a igreja, para que a igreja estivesse atenta ao que o Senhor estava dizendo para a igreja, e aquelas igrejas que o Senhor tinha pontuado algum erro, eles precisavam correr para corrigir aquele erro que o Senhor tinha dito. E depois, seguindo o padrão das cartas, nós vemos o remetente. Quem foi que escreveu a carta? Nós sabemos que foi o Senhor Jesus que escreveu as cartas para as igrejas. Mas em cada carta ele se apresenta de uma maneira diferente. Na igreja de Éfeso, a gente viu que o Senhor se apresenta dizendo assim: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e nós vimos que as 7 estrelas, elas eram os 7 pastores dessas 7 igrejas, e ele continua dizendo, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Os 7 candeeiros de ouro são justamente as 7 igrejas. Então, as 7 estrelas que estavam na mão de Deus eram os 7 pastores das 7 igrejas, e os 7 candeeiros de ouro eram as 7 igrejas ali da Ásia Menor. E é assim que Jesus se apresenta à igreja de Éfeso. Já a igreja de Esmirna, na parte B do versículo 8, ele diz, estas coisas diz o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver.
Com o primeiro e o último, o Senhor Jesus, ele se apresenta para aquela igreja dizendo que ele é o Criador. Além de ser o Criador, o que criou todas as coisas, ele é o consumador de tudo. Ele é soberano, ele controla tudo. Tudo que acontece aqui nesta terra está no controle das mãos de Deus. Então a gente percebe que até na forma em que Deus se revela para aquela igreja, dizendo quem ele é, o Senhor está se identificando com a situação que a igreja está passando e incentivando os irmãos a permanecerem fiéis. Então ele diz, eu sou o primeiro e o último. Eu criei todas as coisas e sou o consumador de todas as coisas. Nada foge do controle das minhas mãos. E ele ainda continua dizendo que esteve morto e tornou a viver. Ele está dizendo que ele tem poder até sobre a morte. Ele é todo poderoso. E nisso ele está dando esperança aos irmãos da igreja. Os irmãos de Esmirna, eles padeciam perseguição, eles padeciam, a gente vai ver aqui que o Senhor diz a eles que o diabo vai se levantar contra eles, e muitos deles serão presos, não é? E o Senhor já estava dizendo a eles, não temam, eu sou aquele que viveu e que morreu e ressuscitou, eu tenho poder sobre a morte, eu tenho esperança para vocês. Ainda que vocês morram sendo perseguidos por causa do meu nome, assim como eu venci a morte, vocês também vencerão. Bastam confiar em mim. Mantenham seus olhos voltados para mim. Quem tem o poder sobre a morte sou eu. Se vocês morrerem por causa do meu nome, não acabou por aí. Vocês viverão eternamente comigo. Eu ressuscitarei vocês naquele grande dia. E até na forma que o Senhor se identifica para aquela igreja, Ele está incentivando também a igreja de Esmirna. E dando sequência, o Senhor começa a falar sobre a igreja. A gente vê que o Senhor disse para a igreja de Éfeso que Ele anda no meio dos 7 candelabros de ouro. E nós vamos ver sempre isso. O Senhor conhece a sua igreja. O Senhor, Ele anda no nosso meio. Ele conhece as nossas obras, Ele sabe aquilo que você está sofrendo, Ele conhece aquilo que você faz para Ele. Ele sabe das situações difíceis que você está vivendo, Ele também sabe das situações alegres que você passa, porque Ele anda no meio de nós. Nós não estamos sozinhos. O Senhor Todo-Poderoso, Ele anda no meio da sua igreja. E por Ele andar no meio da igreja, Ele conhece também a igreja de Esmirna, e Ele diz a eles, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas Ele enfatiza, mas tu és rico. Apesar deles padecerem pobreza material, de passarem necessidade mesmo, essa pobreza aqui que está escrito aqui é pobreza extrema, eles não tinham nada. Eles viviam da caridade do povo. Ou se algum cristão tinha alguma terra, eles viviam daquilo que eles plantavam e colhiam e dividiam entre eles, mas eram poucos os recursos que eles tinham para eles. Eles padeciam de muita carência, era assim que eles viviam. Mas, mesmo Jesus vendo essa pobreza terrena deles, o Senhor diz a eles o quê? Mas tu és rico. Eles estavam com os olhos deles voltados para o Senhor. E apesar de não terem nada material em suas mãos, o espiritual deles estava forte. Eles estavam perto daquele que anda no meio das igrejas, que conhece cada um deles. E eles tinham um tesouro especial que ninguém poderia tirar das mãos deles. Eles talvez não tivessem emprego, não tivessem dinheiro, não tivessem uma casa digna, mas eles tinham um tesouro que era maior do que tudo isso que eles poderiam ter nessa terra. E esse tesouro ninguém poderia arrancar das mãos deles. E por isso Jesus diz, conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Vocês têm um tesouro precioso que eu dou a vocês, e isso ninguém tira de vocês. E o Senhor continua dizendo também que conhece a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Os judeus, eles blasfemavam o tempo todo contra o Senhor Jesus Cristo, contra aquela igreja. E o Senhor está dizendo a eles, esse povo que se diz ser judeu, na verdade, eles não são judeus. De maneira nenhuma.
O judeu verdadeiro é o judeu que tem o seu coração circuncidado. É aquele que me obedece, é aquele que serve a mim. É aquele que viu em Jesus Cristo o cumprimento das promessas dos profetas e creu no Senhor Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro judeu. Não são esses que abrem a sua boca e dizem que me obedecem, que cumprem as minhas leis, mas é da boca para fora, que maltratam vocês, que blasfemam contra mim e blasfemam contra vocês também. Eles são, na verdade, sinagoga de Satanás. Queridos, qualquer religião que não nos leve a Jesus Cristo, que não gere dentro de nós aquilo que estávamos pregando de manhã, uma fé genuína, que faça em nós ter um comportamento digno do Senhor Jesus Cristo, que gere em nós um bom testemunho no meio de onde nós estamos, que gere em nós mudança de mente, mudança de comportamento, obediência à palavra de Deus. Qualquer religião que está longe dessas coisas nos torna apenas religiosos e nos distanciam de Deus. Assim eram os judeus daquele tempo. Conheciam a palavra de Deus, diziam obedecer às leis de Deus, mas blasfemavam contra Jesus, não estendia a mão para os cristãos. E o Senhor diz, eles são, na verdade, sinagoga de Satanás. É Satanás que está no coração deles, não sou eu. E nós precisamos prestar atenção nisso. Se nós servimos verdadeiramente ao Senhor Jesus, nós precisamos permitir e aprender a praticar a palavra de Deus. A fazer com que a nossa fé, que a gente diz que tem, gere em nós não apenas um conhecimento, gere em nós não apenas palavras vazias da boca para fora, mas que a gente tenha boas atitudes, para que a gente tenha um bom testemunho. Isso precisa ser gerado em nós. E no versículo 10, o Senhor Jesus encorajando aquela igreja, sabendo pelo que eles iriam passar, ele diz, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aquela igreja, aqueles cristãos de Esmirna, embora eles não tivessem a aprovação dos homens, eles tinham a aprovação e o louvor de Deus na vida deles. E é isso que é importante. A gente vê aqui que eles não se importavam tanto com o que é que as pessoas achavam dele, porque aquela igreja existia. Se aquela igreja, naquele lugar, passando tanta tribulação, tanta perseguição, se importasse com a opinião das pessoas sobre eles, certamente eles já teriam desistido do Senhor Jesus. Teriam desistido, abandonado a fé deles e vivido para ser aceito no meio da comunidade. Mas mesmo em meio a tribulações, a perseguições, eles continuavam firmes na presença de Deus. Eles eram irmãos fiéis. E é justamente isso que o Senhor quer, a nossa fidelidade. O Senhor está dizendo a eles assim, a vida de vocês não importam tanto, não se apeguem à vida de vocês. Não se apeguem ao material, mas sejam fiéis a mim. E se vocês forem fiéis a mim, vocês terão um galardão dado por mim. Eu darei um tesouro a vocês que ninguém pode tomar da mão de vocês. E ele diz, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. O que importava ali naquele momento não era a vida deles. O Senhor não estava se importando com a vida deles, mas estava se importando com que eles permanecessem fiéis até o fim. Veja lá em Mateus capítulo 16, versos 24 a 26. Jesus já tinha ensinado isso aos seus discípulos. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida,
perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? E mais uma vez, Jesus agora ali, muitos anos depois, através do apóstolo João, está lembrando aquela igreja. Se vocês quiserem ganhar a sua vida, abandonar a sua fé e ser aceito pelo povo de Esmirna, na verdade vocês estão perdendo a sua vida. Mas se vocês permanecerem fiéis até o fim, mesmo que eles prendam vocês, que vocês sejam caluniados, acusados de traição ao Império Romano por não estar adorando ao imperador, e muitos de vocês serão presos e até mortos, mas continuem fiéis até o fim, que vocês ganharão a coroa da vida. Mesmo que vocês percam a vida de vocês, é aí que vocês estão ganhando. Jesus já tinha dito isso lá em Mateus 16. Aqueles que perdessem a vida por causa do nome de Jesus, na verdade estariam ganhando a vida. É a vida eterna que o Senhor Jesus nos promete. Queridos, a nossa vida aqui na terra, verdadeiramente não tem muito valor. A gente não pode dar tanto foco assim à nossa vida. Essa pandemia veio para nos mostrar um pouco disso. Tantas pessoas construíram muitas coisas na sua vida. Muitas pessoas se afastaram de Deus, se esforçaram tanto, às vezes abandonando a sua família, para passar o dia todo trabalhando, para querer ter dinheiro e construir coisas. Aí vem um vírus invisível, toma conta do seu corpo, lhe deixa doente e lhe mata. Adiantou de quê? Tanto esforço. Adiantou de que você construiu um império tão grande? Deixou para quem? A nossa vida é um sopro. E a cada coisa que nós vemos acontecendo em nossa volta no mundo, a gente precisa pedir ao Senhor que nos mostre que lição Ele quer nos ensinar com isso. Essa pandemia não está aí à toa. Alguma coisa o Senhor está nos ensinando. Quantas pessoas queridas, servas de Deus, como o irmão Lázaro, que faleceu essa semana, um homem de Deus, pregador da palavra, um político que, enquanto esteve ali no meio da política, fez de tudo pelo povo evangélico, mas coube ao Senhor recolher ele. A nossa vida é um sopro. O que importa verdadeiramente para nós é termos esse verdadeiro tesouro que a igreja de Esmirna tinha. Eles eram pobres, financeiramente falando. Aos olhos do mundo eles não tinham nada, mas o Senhor olhava para eles e diz: o meu bom tesouro vocês têm, a vida eterna. Continuem fiéis até o fim, que é isso que vale a pena, e a coroa da vida é certa para vocês. É isso que eu tenho para dar a vocês. A vida de vocês aí nesse mundo é um sopro, mas vocês têm uma eternidade para viver aqui comigo. E aquele que for fiel até o fim, eu darei a coroa da vida. E vocês serão eternamente ricos. É isso que o Senhor nos promete. E às vezes nós esquecemos das promessas de Deus para as nossas vidas, que não são muito para aqui, para a terra, mas são promessas eternas, que nós viveremos na eternidade. E ficamos focando somente nas coisas do mundo. Damos um valor extremo às nossas vidas. Mas as nossas vidas estão nas mãos de Deus, querido. E nós precisamos lembrar sempre que, se for necessário a gente padecer perseguição, tribulação, sofrimento por causa do nome de Jesus, nós vamos sofrer, porque a vida eterna nos aguarda. Ainda que sejamos presos, ainda que sejamos perseguidos como igreja, ainda que sejamos mortos, nós viveremos. Perdemos a nossa vida neste mundo, mas ganhamos a vida eterna com o Senhor Jesus. E esse é o tesouro valioso para nós. E o Senhor diz que só quem recebe isso é aquele que é fiel até o fim. Tiago, capítulo 1, versículo 12, já nos diz isso. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida,
a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A provação, essa coroa da vida que a palavra de Deus fala, é aquela coroa de folhas de louro que a gente vê nos filmes da Grécia Antiga, que os campeões olímpicos ganhavam. Aquela coroa que vinha aqui de trás e ficava pendurada aqui para frente, aquelas folhas saindo na cabeça. Não é coroa de ouro, essas coisas não. É uma coroa de folhas de louro. E as provações que nós passamos aqui nessa terra é como se fosse uma Olimpíada de Deus que estamos vivendo. E para a gente subir no pódio e ganhar a coroa, a gente precisa passar por todas as provações. O atleta que desiste no meio do caminho lá na modalidade dele, ele não sobe no pódio, ele não ganha a coroa, ele não ganha premiação nenhuma. Ele foi um desertor, um desistente. Mas aquele que persevera até o fim, mesmo com toda dificuldade, passando toda a provação, no final, ele sobe no pódio e ele é premiado. Com Deus é a mesma coisa. Todos os momentos difíceis que passamos, todas as nossas provações, o Senhor está colocando nas nossas vidas, para que a gente permaneça fiel até o fim. E a gente precisa passar as nossas provações com alegria. Isso também Tiago nos ensina. Tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações. Por várias. E nós precisamos aprender a passar por essas provações alegres. Lembrando sempre do nosso prêmio, é por isso que nós nos alegramos. Senhor, estou passando por um momento difícil, estou passando aqui por uma situação difícil para a minha vida, mas eu me alegro nessa provação, porque eu sei que se eu permanecer fiel até o fim, eu tenho um grande tesouro que o Senhor vai me dar, que é a vida eterna. E por isso nós nos alegramos. Isso se chama esperança em Cristo Jesus. Não nas coisas deste mundo. Não precisamos esperar a aprovação do homem, premiação do homem, mas nós temos a convicção que se nós permanecermos fiéis até o fim, o Senhor nos premiará. E nós também receberemos a coroa da vida. E ele continua dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mais uma vez o Senhor chama a atenção de todo mundo. Essa carta é tanto para a igreja de Esmirna, mas também é para cada um de nós. Quem tem ouvidos, ouça. Todos nós temos, graças a Deus. E o Senhor está dizendo: ouça o que o meu Espírito está dizendo às igrejas. Esse aprendizado aqui é para cada um de nós e ao mesmo tempo é para todas as igrejas. Nós precisamos estar atentos ao que o Espírito Santo de Deus está falando conosco. E ele continua dizendo: o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Quem é o vencedor? O que permaneceu fiel até o fim. E o que é essa segunda morte? Essa segunda morte é justamente o lago de fogo e enxofre. Vá um pouquinho mais para frente, Apocalipse capítulo 20. Muitas vezes nós nos esquecemos que Deus virá para julgar toda a terra. E para aqueles que não foram fiéis, aqueles que não venceram, esse será o juízo deles. Capítulo 20, verso 14, diz: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E no capítulo 21, versículo 8, também diz isso. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Juízo de Deus para os covardes, a quem não perseverou até o fim, ao que não venceu, ao que parou no meio do caminho. Quando o Senhor vier em seu juízo, eles provarão da segunda morte, que é o lago de fogo e enxofre.
Mas para nós que vencermos, para nós que permanecermos fiéis até o fim, o que é que o Senhor nos garante? O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Nós estaremos livres desse juízo de Deus. É isso que o Senhor nos promete. Mas para isso nós precisamos vencer, perseverar. E é isso que o Senhor cobra de nós. Precisamos ser como aquela igreja, em meio a tanta tribulação, em meio a um cenário de perseguição política, perseguição religiosa, perseguição familiar, perseguição de todos os lados. Eles permaneciam fiéis, eles perseveravam até o fim. E por isso o Senhor não tinha nada de ruim para falar daquela igreja. Não tinha nenhum pecado gritante para falar deles. Eles poderiam fazer diversas coisas, talvez, contra o Senhor. Não ser fiel, ou brincar de ser crente por causa da situação que eles viviam. Mas eles estavam dispostos a dar a vida deles por causa do nome de Jesus, se fosse possível. E eles permaneciam fiéis até o fim. E por isso, o Senhor diz: tu és pobre, eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Porque o grande tesouro que eu tenho é teu. Vocês têm a coroa da vida, vocês não sofrerão o dano da segunda morte, vocês não passarão pelo lago de fogo e enxofre, porque eu já libertei vocês dessas coisas. Porque vocês são fiéis, porque vocês são perseverantes. E é isso que o Senhor requer de nós também. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor está falando conosco nesta tarde. E que o Espírito Santo de Deus aplique essa palavra nos nossos corações. E que nós tiremos sempre aprendizado para as nossas vidas. Tanto da palavra de Deus, quanto nos momentos em que estamos vivendo, a situação política, a situação que o mundo está vivendo. O Senhor sempre quer nos ensinar alguma coisa, porque Ele está no controle da história. Amém? Vamos orar nessa tarde. Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa palavra, te agradecemos. Pedimos ao Teu Espírito Santo que aplique ela nas nossas vidas e corações. Nos ajuda, Senhor, a permanecermos fiéis, fiéis ao Senhor, Pai. Independente das tribulações, das provações, das perseguições que vivemos e enfrentamos. Que o Senhor esteja sempre presente, ó Pai, nas nossas vidas. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a permanecermos fiéis até o fim. Nos fortalece e não se afasta de nós, Senhor. Queremos ser, Pai, como a igreja de Esmirna, Pai. O Senhor passeia no nosso meio. E desejamos, Pai, que o Senhor olhe para nós e não tenha nada de errado para nos apontar, Senhor. Mas que o Senhor sempre nos encoraje a permanecermos fiéis até o fim. Mas se temos algo, Senhor, a ser apontado pelo Senhor em que precisamos mudar, nos sinaliza, ó Pai. E nós queremos fazer a Tua vontade. Nós queremos andar em conformidade com o Teu querer e a Tua palavra, ó Pai. Nós pedimos o Teu auxílio nas nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, no nome de Jesus. Amém.